Os povos incas viveram durante o período pré-colombiano, numa região denominada Cordilheira dos Andes, que hoje abrange especificamente o Peru, Bolívia, Argentina, Equador e Chile. Esses povos chegaram a ter mais de 15 milhões de integrantes, e essa marca foi alcançada em apenas 2 décadas. E no começo, eles eram formados por índios da etnia Quichua, por isso viveram nas regiões de Cusco, que posteriormente virou a capital do império. Esse povo tornou conhecido em todo o mundo pela sua cultura, tradição, pelos objetos de ouro que confeccionavam, pela utilização de pedras em suas obras e canais de irrigação. A sociedade era dividida basicamente em 3 grupos, que se organizavam hierarquicamente formando uma pirâmide. Na base ficavam os escravos e os guerreiros selecionados para proteger seus senhores. Na parte do meio ficavam os nobres, que eram os sacerdotes e os militares. E no topo ficava o Inca, que era o imperador daquela região. Os grandes deuses dos Incas eram as forças da natureza, principalmente o Sol, Inti, e a Lua, Quilha. Sobre todos eles reinava Viracocha, o Criador, que era pai e mãe do Sol e da Lua. Os Incas acreditavam que o Criador era quem dirigia o destino e os planos invisíveis. O Deus Sol proporcionava luz e calor e regia as estações do ano e o ciclo agrícola. Seu representante na Terra era o Inca. Mama Quilha, a Lua, era a irmã do Sol e afetava o mundo feminino. Os templos que foram construídos para ela tinham suas paredes revestidas de prata. Existiam também os Huacas, que eram forças sobrenaturais que encarnavam em qualquer objeto ou lugar sagrado. Eles tinham uma forte relação com o culto aos antepassados, cuja máxima expressão era a mumificação do corpo de cada Inca. Eles eram ordenados no espaço e hierarquizados conforme suas funções e prestígios. Como tinham poderes, recebiam oferendas. Crianças eram dadas em sacrifício e lhamas eram mortas e enterradas junto ao corpo delas. Os sacerdotes incas parecem ter sido mais importantes no começo do império, quando exerciam funções importantes, até tentarem se apoderar da administração. Derrotados pelos nobres, eles tiveram que abrir mão de seus privilégios. Os incas usavam uma espécie de flauta feita de bambu e tambores para cultuar os seus deuses e também para simples diversão. A arte inca tornou-se conhecida em todo o mundo. Eles faziam vários tipos de objetos utilizando ouro e principalmente esculturas de animais, deuses e representações de elementos da natureza. O artesanato inca também foi um elemento importante da cultura. Eles faziam vários cestos e redes com fibras vegetais, também pintavam os tecidos utilizando tintas naturais, como o sangue de animais, minérios e carvão. Os incas não possuíam escrita, mas eles possuíam altos conhecimentos matemáticos e medicinais. Eles criaram um objeto chamado quipo, que servia para realizar contagem. Consistia em uma série de barbantes coloridos com vários nós. Cada nó e cada cor tinham significados e valores diferentes. Na arquitetura, os incas utilizavam a pedra como base das construções. Embora eles habitassem em região muito montanhosa, onde a dificuldade de construir era muito grande, eles conseguiam adaptar para construir templos, canais de água, casas e observatórios astronômicos.
Como haviam poucas terras planas para plantar, os agricultores construíram plataformas de cultivos nas montanhas. Essas enormes plataformas de terreno nivelado guardavam a água da chuva, que descia pelas encostas e assim evitavam a erosão do solo. Inclusive, os incas plantavam milho, feijão e batata. Os incas não possuíam uma moeda específica. Eles, na maioria das vezes, pagavam com escambo, até mesmo nos trabalhos manuais, como nas colheitas, por exemplo. Eles usavam cacau e as conchas coloridas como uma das coisas mais caras na sua economia. Os moradores deveriam pagar como forma de imposto matérias-primas, comida que eles escolheram e deveriam enviar para o curaca, que era o chefe da Ailu, que era a aldeia onde os camponeses moravam. E por sua vez, o curaca mantinha uma parte do que ele deveria receber e mandava o resto para o Estado Central. Devido à contabilidade inca bem avançada, o inca sempre sabia quanto o curaca deveria receber, quanto a colheita produziu e quanto deveria ter. Outra forma de imposto é o trabalho coletivo que os camponeses faziam nas terras do Inca, onde eles produziam para poder sustentar o Inca, o exército, os nobres, os servos, e o que sobrava ia para a reserva. Outra forma também era a mita, que eram trabalhos públicos, rotativos e periódicos, onde o período poderia variar bastante. Esse trabalho servia para várias coisas, como escavação de canais e limpar esses canais, empedramento das ruas, entre outros. As pessoas entre 18 e 50 anos deveriam participar desses trabalhos e os artesãos e artistas estavam isentos deles. Os incas, eles possuíam muita reciprocidade entre si. Eles consideravam isso uma das bases da sociedade. Por exemplo, quando uma certa parte do povoado ficava sem comida por causa da colheita foi ruim ou houve alguma catástrofe lá, eles pegavam uma parte da reserva e distribuíam para eles não passarem fome. Eles também, quando alguém ia se casar na Ailu, que era as sociedades dos camponeses, onde eles viviam, todos se juntavam para poder construir a casa das pessoas que iam se casar. Não é fácil entender o desaparecimento dos incas. Eles não possuíam escrita, por isso não deixaram livros que tivessem informações sobre eles. Os espanhóis prenderam o imperador. Os incas tentaram resgatá-lo pagando com ouro e prata, porém os espanhóis o mataram. Depois, alguns incas fugiram para florestas e outros lutaram por muito tempo.